Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 6. Afinal, o que detém o anticristo? Autor Pedro Dong. Título da semana 3. A apostasia precederá a vinda do Senhor. Quinta-feira. Ler com oração 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. A lei de Deus detém o surgimento do anticristo. Parte 2. Vimos ontem que o que detém o aparecimento do anticristo é a palavra de Deus e os princípios que dela foram extraídos para compor as legislações e os códigos morais e éticos dos países. Perceba que mesmo que uma nação se diga contrária às Escrituras, ainda assim tem sua base legal e jurídica atrelada aos princípios determinados pela palavra de Deus. Isso acontece porque desde o momento em que o homem se desconectou de Deus no jardim do Éden, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor não o deixou à própria sorte. Ele preservou a consciência humana para que alguns de seus princípios fossem mantidos. É o que podemos observar em Romanos, capítulo 2, onde lemos: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Versículos 14 e 15. Os gentios não têm a lei dada por Deus aos judeus pelas mãos de Moisés. Mesmo assim, percebe-se que Deus permitiu que princípios de sua lei fossem conservados na própria natureza humana. É por isso que nossa consciência nos acusa quando fazemos algo errado. Por exemplo, quando uma pessoa rouba algo pela primeira vez, certamente sua consciência acusará seu erro por meio de um sentimento de reprovação interior. Caso ela insista em praticar esse pecado, com o tempo perderá essa sensibilidade. A isso, a Bíblia chama de consciência cauterizada, ou seja, tal pessoa torna-se insensível a seus erros. Portanto, querido leitor, além de termos princípios da lei de Deus nas legislações escritas das nações, também temos esses princípios gravados em nossa consciência. É exatamente isso que detém o surgimento da iniquidade. A luta de todos aqueles que estão a serviço de Satanás hoje é para retirar esses princípios, não somente das legislações dos países, como também de nosso interior. Satanás sabe que isso o restringe e que faz o homem rejeitar a vinda do anticristo, o homem da iniquidade. Precisamos perceber a preciosidade da lei judaica que Deus promulgou por intermédio de Moisés. Esse conjunto de leis que compõe o Pentateuco, isto é, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento escritos por Moisés, era muito diferente das leis dos demais povos da época. Esses outros povos eram politeístas e cultuavam vários deuses. Suas leis não tinham muita coerência. Algumas eram conflitantes e contraditórias. Muitos podem negar, mas a maioria das nações ocidentais tem como base de sua legislação, direito e poder judicial princípios fundamentais retirados da lei de Deus. Ainda que a cultura ocidental esteja baseada nos pilares da cultura grega, do direito romano e da ética e moral do cristianismo, o direito romano está muito fundamentado na própria lei de Deus, como igualmente está a legislação brasileira. Por exemplo, por que não trabalhamos 3 dias e descansamos 1?
Ou porque não trabalhamos 15 e descansamos 3? Porque nossa legislação, assim como a da maioria dos países da terra, adotou esse princípio de um mandamento da lei do Senhor que fala sobre a necessidade de se trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Foi a lei de Deus que determinou esse período de trabalho e descanso. Mesmo que um país seja composto predominantemente de pessoas ateias, que dizem não acreditar em Deus, ainda assim elas seguem esse princípio bíblico. E hoje muitos países cristãos passaram o descanso do sábado para o domingo, pois esse é o dia do Senhor, porque lembramos da ressurreição de Jesus, que ocorreu no 3º dia após ter sido ele crucificado. Enquanto em outras nações não havia proteção legal ou direito para estrangeiros e escravos, podendo eles ser maltratados e até mortos, Deus se preocupou em dar-lhes uma proteção contemplada na lei mosaica. Isso foi fundamental para que as legislações de vários países atualmente também criassem dispositivos legais para garantir a proteção desses grupos na sociedade. Em Deuteronômio, lemos outro princípio que ainda hoje encontramos em nossa legislação. Não se tomarão em penhor as 2 pedras de moinho, nem apenas a de cima, porque assim se acabaria penhorando a própria vida. 24, versículo 6, Nova Almeida atualizada. Nossa legislação determina que não se pode tomar por penhor aquilo que é instrumento de trabalho e sobrevivência da pessoa. Esses são apenas alguns dos exemplos de como os princípios da lei de Deus se tornaram a base da nossa legislação e, de um modo mais amplo, de toda a legislação ocidental. Satanás, nesses últimos dias, mobiliza os homens que estão sob sua influência para retirar os princípios da lei de Deus, tanto de nosso interior como das legislações das nações, preparando assim o terreno para a vinda do Anticristo. Que o Senhor nos livre de ser enredados por esse movimento. Senhor Jesus, pergunta de hoje: o que você tem feito para conservar sua consciência limpa e pura nestes últimos dias? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem